Fala, Canary! Está começando mais um CanaryCast e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês. Afinal de contas, estou um tempão aí já sem produzir o nosso CanaryCast e essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse CanaryCast em pé, né? Hoje eu tô mudando um pouco o setup da gravação do podcast. Tô aproveitando mesmo para bater um papo com vocês. Não sei exatamente como eu vou editar esse podcast, porque um dos assuntos, inclusive, que eu vou falar com vocês hoje é sobre as mudanças do podcast. Mas, enfim. Bom, primeiro eu vou falar de Norwich, que é o que vocês querem saber, e isso é o mais importante, até porque o Norwich já definiu a situação dele para a próxima temporada, que é o rebaixamento. Sim, o Norwich foi rebaixado para a segunda divisão, ano que vem voltaremos a disputar a Championship. O Norwich teve uma temporada muito ruim, né? Não tem como definir de outra forma. Menos de 10 vitórias, né? Com todos os pontos que o Norwich conseguiu. Infelizmente, o Norwich não conseguiu chegar nem a 6 ou 7 vitórias, se não me engano. Então, foi uma temporada desastrosa. Defensivamente, um caos. Tivemos problemas com lesões, né? E aí mostra a inexperiência do time com a Premier League em se preparar melhor fisicamente, talvez. Talvez assim, essa mudança de divisão não foi bem tratada fisicamente para o início do campeonato, porém que também não foi desculpa, porque o Norwich poderia ter investido melhor na janela de transferências. Afinal de contas, o Norwich poderia ter trazido mais zagueiros, mais volantes, né, jogadores de defesa, que foi a maior deficiência em números e em qualidade do time nessa temporada, e não aconteceu, né? O Norwich acabou sendo rebaixado e com essas deficiências. É claro, tivemos muita falta de sorte também. A gente, em muitas partidas, por exemplo, aí recentemente contra o Brighton, martelamos o jogo inteiro, atacamos o jogo inteiro e em um lance de descuido os caras fizeram gol. Então é isso, né? É uma inexperiência, é uma enorme quantidade de lesões, falta de sorte, tudo contribuiu para essa queda do Norwich, que serviu como um grande aprendizado. Aprendizado que inclusive é o nome deste episódio desse CanaryCast. E bom, o que espera o Norwich para a próxima temporada? Eu vou falar um pouquinho do Webber, porque o Webber é a figura principal do futebol do Norwich. Muita gente acha que é o Farke, mas não, é o Stuart Webber. A Adélia contratou o Stuart Webber há alguns anos atrás, há mais ou menos 3 anos atrás, para gerir o futebol do Norwich. Desde sua chegada, não só melhorou a academia de futebol do Norwich, como também construiu o centro de treinamento e hoje já está tudo quitado. O Norwich não tem débitos, não tem dívidas a pagar. O que é muito bom, é uma coisa que é muito louvável. O Norwich é um time que se destaca por não ficar dependente financeiramente de vendas de jogadores, o que é um ótimo ponto. Além disso, o Webber fez contratações cruciais na última temporada, no caso a temporada da Championship, que com praticamente nada o Norwich conseguiu contratar peças incríveis como Pukki, Buendia e conseguiu aprimorar jogadores como Godfrey, Max Aarons, Lewis e Cantwell, jogadores que são criados no Coney, que é o centro de treinamento do Norwich. Então o Norwich se desenvolveu muito nesses pouquíssimos anos, nesses 3 anos de Webber no comando. Contudo, com essa temporada ficou claro que para ser competitivo na Premier League você precisa investir, você precisa colocar dinheiro. É preciso contratar, não tem jeito. Subiu de divisão, subiu a técnica. A gente não tá na Championship, não estávamos, né? A gente tinha que ter colocado a mão no bolso e contratado um bom jogador experiente, um bom jogador técnico que traria algo a mais para o time, principalmente na defesa. E não fizemos. Muito pelo contrário, investimos em empréstimos que deram errado, alguns não se adaptaram, outros se lesionaram, vide o Farman, que chegou para fazer sombra para o Crew. O Crew acabou sendo o melhor jogador da temporada. Então, para vocês verem aí, com perdão do trocadilho, como o Crew foi crucial pro Norwich nessa temporada e como o Farman não fez nada. O cara veio aqui para se machucar 2 vezes ou 3, sei lá, 20
né? Eu até brinquei no grupo, falei que Farman devia significar homem de vidro na Alemanha. Enfim, o Norwich não contratou bem com o pouco que investiu. E esses investimentos do Norwich incluem também os empréstimos, que foi o caso do Farman, do Duda também. O Duda foi um jogador que chegou com tanto alvoroço de que é o camisa 10 do Schalke 04. Mas o cara estava pouco se fudendo pro Norwich. Essa é a mais pura verdade. Ele estava mais preocupado em quando queria voltar para a Bundesliga na temporada que vem, para ele poder recomeçar com o Schalke, Hertha Berlin, sei lá. A temporada nova lá, Hertha Berlin, isso. Falei errado, peço perdão. Ele tava focado mais nisso do que na realidade do Norwich. Enquanto jogadores como Tete, por exemplo, saíram chorando no fim do jogo. No fim do jogo contra o West Ham, onde foi decretado nosso rebaixamento. É aquilo, né? Uma quantidade de coisas que a gente fica vendo assim no geral que somam ainda mais para essa temporada negativa. Mas voltando à história do Weber. É bem verdade que ele fez muito pelo time. Como eu falei, centro de treinamento, academia, jogadores jovens subindo, vendas, contratações. Até essa temporada da Premier League foi perfeito. Essa temporada da Premier League é uma temporada de aprendizado justamente por isso. Faltava essa experiência. E aí entra a minha opinião, analisando isso tudo para dizer o seguinte. Eu acho que tanto o Weber quanto o Fark merecem uma segunda chance de jogar a Championship e voltar para a Premier League. Afinal de contas, agora a gente não tem mais desculpa. Jogamos uma Premier League inteira. Sabemos como é. Sabemos como é difícil. Nós sabemos as necessidades. O Weber, em entrevista, após o rebaixamento, já deixou claro que não só se voltarmos à Premier League, mas como agora na Championship, o Norwich fará investimentos no time. Até porque tem uma outra questão que é algo que a gente tem falado muito no grupo, inclusive. Nas redes sociais, nos podcasts que eu participo, todo mundo me pergunta, inclusive. O Norwich vai ser capaz de segurar os jogadores talentosos? Sejam jovens como Cantwell, Lewis, Arons, Godfrey, ou os mais experientes ou os mais técnicos como o Buendia, o Crew, que também é experiente, o Puck, enfim. Eu acho que os mais jovens vai ser mais difícil. Afinal de contas, é um investimento que um clube como o Tottenham, como o Arsenal, como o Manchester United pode fazer num jogador desse para evoluir ele e transformar ele em um jogador ainda melhor. Então, esses clubes têm também cacique para pagar a multa que o Norwich quiser. Agora, jogadores como Buendia, Puck, Crew, apesar de terem estrela, acho que seria um pouco aposta, porque eles deram certo no Norwich. Eles podem não dar certo no outro time. Fora que eles têm a grande chance de irem para outro time e serem banco, enquanto no Norwich são titulares absolutos. Bom, esse é meu ponto em relação à venda, né? É muito difícil segurar se os jogadores quiserem sair. Agora, se eles quiserem ficar, o Norwich não vai vender. Por quê? O Weber disse que o Norwich hoje tem condição financeira para se autossustentar. Mesmo com a crise, o Norwich, por não ter gastado nas janelas o budget, o orçamento de 20 milhões de libras, ele teve dinheiro para cobrir o rombo que ficou durante a pandemia. O que é bom, ficou no 0-0 ali pra gente financeiramente. Ok. Agora, terminando a temporada, o Norwich não precisaria vender ninguém. Ele continuaria conseguindo se manter com seus próprios ganhos. Principalmente com o estádio. E isso é ótimo, né? Mostra a segurança financeira do clube. E o problema nisso tudo é que se o jogador quiser sair, o Norwich não vai prender o cara. Até porque é uma vontade do jogador. Então vamos supor, o Arsenal, time do coração, time de infância do Cantwell, se o Arsenal chegar e falar assim, eu dou 20 milhões pelo Cantwell, e o Cantwell fala, eu quero sair, o Norwich vai virar e falar, beleza, você quer sair? Show. Mas vai ser nas minhas condições. Arsenal, você quer comprar o Cantwell? Então no mínimo me dá 30. Essa é a postura do Norwich no mercado
na próxima temporada. O, o, o próprio Weber não disse essas palavras que nem eu dei exemplo aqui. Mas ele deixou claro que o Norwich não vai simplesmente sair vendendo todo mundo, abrindo as pernas para os grandes, pagando o preço que eles bem entenderem. Não vai ser assim. Vai ser ou do jeito que o Norwich quer, ou não tem negociação feita. E assim, tem também outras fontes, né? Outros caminhos aí que me dizem isso. Eu tenho conversado bastante com o Chris Reeve, que é um torcedor do Norwich, que também cria conteúdo lá fora, né? Lá na Inglaterra, lá em Norwich, sendo mais específico. Ele é muito próximo do Grant Holt, e eu já vou falar sobre isso. Ele, inclusive, fala muito comigo do Norwich, da Délia, etc. Ele me conta algumas coisas que eu não posso colocar em palavras dele, porque são, né, confidencialidade. Mas eu sei que o Norwich hoje, ele vai trazer coisas boas pra gente no futuro. Então vale a pena apostar nesse planejamento aí do Weber com o Farc. E essa questão das vendas me dá segurança porque ele me contou isso com uma certa tranquilidade de que, bom, se a gente for vender, o que deve acontecer um ou outro, a gente vai vender bem. A gente vai se dar bem na negociação, o que é ótimo. E bom, falando do Grant Holt, que para quem não sabe, ele também é técnico das categorias de base do Norwich, se não me engano, no sub-18. O Holt, ele é próximo do Chris Reeve. E o Holt, ele foi contando algumas coisas pro Reeve. E até em live, ele comentou isso com o Holt. E há uma grande expectativa para as próximas temporadas do Norwich em relação às suas categorias de base. Que tem muitos jogadores promissores, né? Se formando lá no ninho do Norwich. Então isso é legal. Isso é legal porque a gente vê que o time não tá só pensando no imediatismo, né? Nunca foi isso. Nunca foi pensado apenas o imediatismo quando se trata do Norwich. Sempre se teve esse olhar para o futuro, o que é muito bom. Bom, essa é uma parte bem mais técnica, né? Uma coisa bem mais formal que eu estou dizendo agora. Até porque, como eu falei para vocês, eu queria só bater um papo mesmo, conversar com vocês sobre isso tudo, né, que aconteceu na temporada, etc. Então, eu só tô mesmo trazendo informações aqui que não são, digamos assim, públicas, mas que são, de certa forma, oficiais também. Aproveitando, eu queria dizer também que não tem nem motivo, né, para trazer informações de tabela. Somos os últimos colocados, 21 pontos. Não vai mudar muito, né? Eu não vejo o Norwich vencendo os jogos até o fim. Temos o Manchester City ainda para jogar fora de casa, então espero que os jogadores pelo menos cumpram a tabela respeitosamente, honrem a camisa, e ao mesmo tempo, como não tem muito mais o que dizer em relação à tabela, tem algumas coisas legais que a gente está preparando no nosso grupo do Facebook, do WhatsApp, perdão. No grupo, não tem grupo no Facebook, só pra deixar claro. O primeiro que a gente tá fazendo uma brincadeira, que é pra fazer o sorteio não, a votação do jogador do ano eleito por nós, o Canário de Ouro. Eu até ia fazer uma brincadeira, né? Fazer algo do tipo assim, ó. E com vocês, o eleito Canário de Ouro E aí o nome do jogador. Eu tô ficando profissional aqui na parada. Tô preparando umas coisas de maneiras aqui pra vocês. Enfim. E também fazer o Canário de Lata, que é o fracasso da temporada, né? A tristeza que a gente teve na temporada. Que eu imagino que vai ser ou pro Dreamit, ou pro Duda, ou pro Farman. Deve ser pra um desses desastres aí que o Norte fez. E claro, tem também o prêmio do jovem, mas ainda não decidi se vou fazer isso ou não. O prêmio é o virtual, né? De verdade não tem nada.
Porque, sinceramente, dos jogadores jovens, assim, revelações, só teve o Adam Nida. Porque o Josh Murphy ele só começou a jogar agora no finzinho, né? E mesmo assim, se ele tem 30 minutos jogados em campo, olha, é muita coisa. Porque eu duvido. Então acho que é mais do que fato, né? Entre aspas, prêmio ir para o Adanida. Bom, para fechar esse Canary Cast também, eu queria dizer que tem algumas novidades legais aí em relação ao Global Canaries. Tive algumas reuniões, não só com. Assim, é que são reuniões por e-mail, né? É uma coisa meio bizarra, que é um costume deles. É uma troca de e-mail com um monte de gente junto dos Global Canaries, aonde o pessoal lá de Norwich está querendo formalizar ainda mais a, as bandeiras, né? Os grupos, que eles chamam de grupos, né? Os grupos de torcedores é, canários ao longo do globo. Então, provavelmente devemos ter alguma novidade. Ainda não sei o que é exatamente. Eles me pediram algumas coisas, mas ainda não especificaram o que é. A mais recente que teve e foi feita foi a contribuição para fazer a bandeira que vocês viram, né? Até foto. É, que tem o logo do Global Canaries e as bandeirinhas de cada país. Foi um ato muito legal do clube. A gente enviou um monte de coisa para eles para sugestão, etc. Alguns Global Canaries também enviaram suas bandeiras locais, né? Eu infelizmente só tenho uma bandeira, mas futuramente quero ter outra para poder fazer esse tipo de coisa quando precisar. Espero que não em ocasião de pandemia, como foi dessa vez. É... Enfim, mas o legal é que eles estão muito mais participativos com a gente agora. Isso foi uma coisa muito bacana, assim. Eles são muito mais abertos a contato conosco e eu quero muito tentar, de alguma forma, conseguir camisas para vocês. Eu não posso prometer isso, tá, pessoal? Eu não sei o custo que isso vai gerar ao clube. Eu não sei como exatamente eles vão reagir a isso. É porque também não é o momento de pedir isso, afinal de contas, o clube não está arrecadando com jogos e, além disso, estamos no meio de uma pandemia ainda, então eu não sei se seria insensível da minha parte eu pedir camisas. Mas eu vou esperar pelo menos ali até o dia de lançamento do novo uniforme do Norwich e aí eu tento fazer esse meio de campo com eles para tentar conseguir alguma camisa. Não sei quantas, se eu conseguir, não sei quantas eu devo conseguir, mas eu espero que pelo menos umas 5, né? Seria legal. Eu vou ver com eles, com calma isso. Não vou botar prazo, mas eu vou no mínimo fazer o contato pedindo. Se eu vou ter sucesso com isso, eu não sei, mas eu espero que sim, porque seria uma coisa muito legal da parte do clube. Já tivemos exemplos no Brasil de times que fizeram isso, como o Everton. Eles mandaram um monte de camisa do Everton pro Brasil. Isso foi uma coisa muito legal do pessoal do Everton Brasil e eu queria muito que o Norte fizesse isso também. Eu acho que seria bem significativo para nós brasileiros e para o clube como instituição. E eu acho que é basicamente isso nessa parte geral assim de Global Canaries. Para quem não viu, a gente está lá no site. Se você procurar por Brazilian Canaries, você encontra o Norwich lá dentro do site. Foi uma conquista muito grande porque eu martelei isso muito lá quando eu viajei e demorou muito para eles me colocarem lá, então me colocarem que eu falo, né, colocar o nosso grupo lá. Então quando eles colocaram no site, nossa, isso me deu uma alegria tão grande que eu falei, putz, finalmente. Demorou, mas foi, né? Eu antes de viajar já pedia já para ele algumas vezes e aí parece que estando lá fisicamente é uma forma de, ó, esse cara existe mesmo, esse cara torce mesmo, enfim. E aí eles viram um pouco mais de credibilidade na vida real, né? Porque internet é complicado, né? Você não sente o feeling, né? Da pessoa, da torcida, assim, online. Mas pessoalmente muda. E eu acho que eles conseguiram sentir isso. Ainda mais pelo que eu expliquei de tudo que a gente faz aqui. Quando eu digo a gente, eu digo não só as pessoas que contribuem com as redes sociais, como o Uriel, o Guilherme, o próprio João com as páginas, com a página de humor, mas também vocês que torcem pra gente. Eu mencionei o grupo do WhatsApp, mostrei na hora, né? Todo mundo que participa lá do grupo. O próprio André, que vive em Norwich. Então, isso é muito legal, assim, ver que há esse reconhecimento com os brasileiros por parte do Norwich. Não só os brasileiros, mas também outras pessoas de outros países.
Bom, eu tô tentando pensar aqui se eu não tô esquecendo de nada, porque, como eu falei, eu tava um pouco agoniado, pra ser bem sincero, porque tava muito tempo sem Canarycast e eu queria muito conversar com vocês pra falar, né, dessas coisas. Então, eu acabei vindo mesmo de peito aberto pra falar e sem roteiro. E, inclusive, falando isso que eu queria lembrar. Pra encerrar, o formato do Canarycast. Eu provavelmente vou fazer algumas mudanças, eu fiz algumas pesquisas. Muita gente da Inglaterra participou, mas eu foquei mais no público brasileiro. Essas pesquisas que eu fiz são para adequar o formato do Canarycast para uma forma mais profissional. Eu estou inclusive criando uma espécie de mini estúdio com 55 aspas nessa palavra mini estúdio, para eu poder gravar os meus podcasts com uma qualidade melhor. E não só comigo sozinho, mas quando eu tiver que entrevistar alguém, por exemplo, seja fisicamente, seja online. E aí eu estou investindo um pouco mais de tempo e até mesmo dinheiro para eu conseguir fazer essa estrutura que eu acho que até para eu trabalhar com outras coisas vai ser melhor. Então é um investimento na minha própria vida, assim, para ser bem sincero. Então, assim, vai levar um tempinho para esse, entre aspas, mini estúdio ficar pronto, mas as mudanças no formato do Canarycast com certeza vão acontecer a partir do próximo. Sim. A primeira mudança principal que eu já vou ter que, infelizmente, fazer é adaptar o samba de janeiro, que não tem jeito. Eu tento fazer de um jeito, o YouTube reclama. Eu faço de outro, o Spotify reclama, então eu tenho que dar um jeito de ou trocar a música de vez, colocar o Wonderball City começando. Eu acredito que eu deva fazer isso. Se vocês tiverem sugestões, me digam, por favor. Mas eu não vou poder mais usar músicas com direito autoral. Porque isso pode até ser ruim para o podcast no sentido de alcance, né? A gente pode acabar sofrendo algum tipo de bloqueio, coisa do tipo. E a outra mudança é que provavelmente eu vá mudar o tamanho do podcast, né? Como eu quero roteirizar um pouco mais as coisas, eu eu vou pensar num formato que se encaixe entre 15 a 17 minutos de podcast. Muita gente votou para ter um formato de 30, mas acho legal esses de 30 ser mais voltados para quando tivermos mesa redonda, para quando tivermos, né, Canarycast História. Aliás, muito obrigado também pelo feedback dos Canarycast de história, que a gente tem dois até agora, né? Um da história completa do Norwich, que aliás eu finalmente consegui falar com o pessoal do, do Table Redonda. Eles já cortaram a parte errada, fake news. Fake news! Ai meu Deus do céu, botando política aqui dentro. É, eles cortaram a parte que estava errada, né? Fake news lá do Notts County, que eu falei lá com eles, enfim, botei a cara, foi uma situação bem inusitada. Mas deu tudo certo, os caras foram gente boa, aceitaram meu toque. E eles tiraram esse erro do discount do vídeo deles e eles ainda colocaram o meu vídeo lá dentro, contando a história completa do Norwich. Então isso foi legal, porque ajuda, né? Eles corrigiram o erro deles e ainda tem um link pro vídeo completo da história do Norwich. E também temos os top 10 goleadores do Norwich, né? Os 10 maiores goleadores da história do Norwich. Que, aliás, depois que eu fiz o vídeo, o Norwich fez uma correção. Se eu não me engano, o Roberts, quando eu fiz a pesquisa, no próprio site do clube, tava com 90. Aliás, no Pincan. O Pincan, um jornal. Se não for o maior dali da região, o segundo maior, né? Porque tem a BBC. Mas enfim, o Pincan dizia que o Roberts acho que tinha 96 gols, algo assim. Aí o Norwich foi lá e falou: não, 97. Então essas coisinhas eu acho que sempre vai acontecer. Quando eu vou. O próximo, inclusive, que eu já tenho. Eu não tenho roteirizado, mas eu já tenho idealizado, digamos assim. O próximo Canarycast de história vai ser sobre os jogadores que mais participaram, mais vestiram a camisa do Norwich. Então provavelmente um ou outro vai, sei lá, fulano de tal tem 300 jogos. Aí um mês depois eu encontro o Norwich falando que não tem 300, tem 301. Então isso vai acabar acontecendo com um ou outro. E aí eu vou botando comentários no vídeo, eu dou um jeito de corrigir é, após a produção, né? Enfim. Eu falei aqui do Canarycast de história, mesa redonda eu quero voltar. Foi um formato que eu gostei muito.
Agora com o Zoom e com outras plataformas de gravação, eu acho que fica melhor para poder editar depois. Eu quero trazer também entrevistas individuais, no caso. Eu quero ver se eu consigo entrevistar o Chris Reeve, que eu tenho essa amizade com ele, né? Então acho que seria legal. Eu tô vendo o melhor jeito de fazer isso com ele, porque eu quero não só trazer a resposta dele em inglês, né? Mas como trazer a tradução, que é importante. Então não vai ser uma coisa fácil, né? Vai ser um Q&A, perguntas e respostas. Não vai ser tão fluido. Eu vou ter que, depois da resposta dele, falar em português o que ele disse. Então, são esses pequenos projetos que estão por vir. O Mesa Redonda, quem já está lá no grupo, eu peço para que não saia, continua no grupo. Eu devo colocar mais gente lá. Vou ver exatamente como é que vai funcionar isso. Se eu crio um link no Zoom, se a gente faz naquele formato de WhatsApp mesmo. Vai depender muito aí da internet de cada um, do dia, se todo mundo vai estar tranquilo para participar ou não. Enfim. Eu não sei se vocês conseguem ouvir esse som ambiente que eu tô... que tá aparecendo pra mim, pelo menos, né? O ouvido nu, entre aspas. Eu tô gravando de madrugada isso aqui. São 3:30 da manhã eu gravando isso aqui. Quebrando aí a quarta parede pra vocês. E um dos motivos de eu querer fazer esse mini estúdio é porque não adianta eu ter um microfone bom, que esse microfone que eu comprei, quem tiver interesse é o BM800. Ele é muito bom, ele tem uma captação de áudio incrível, mas ele realmente tem uma captação de áudio incrível, então ele capta tudo. Então ele fica muito sensível ao ruído externo, então ele capta muita coisa de fora que eu não gostaria que entrasse. E aí nesse mini estúdio eu revestiria com espuma acústica e não teria mais esses problemas. Enfim. Bom, Canaries, no mais é isso. Eu peço para que vocês não se desanimem. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Ouviram minha voz, minha belíssima voz, até essa altura do CanaryCast, que eu nem sei com quanto tempo tá, porque eu deixei o gravador rolando aqui, como eu falei. Eu quis mais conversar com vocês. E obrigado de verdade por todo apoio, por todo carinho aí. Eu gosto muito de estar com vocês, conversar com vocês aí no grupo. É sempre muito legal. Sempre tem um ou outro fazendo zoeira. Quem sabe, sabe. Mas até isso é legal, é divertido. Então é muito bom assim participar, ver que vocês estão muito engajados assim, na comunidade brasileira do Norte. E pô, tem de tudo, né, cara? Tem as páginas nas redes sociais, tem aqui o meu podcast, tem o Twitch, tem até o Twitch do Uriel, né? A Twitch TV. Aliás, quem puder, segue lá, porque é muito legal o trabalho do Uri lá na Twitch, então vale a pena. Enfim, a gente tem de tudo, tem de tudo um muito. E um muito obrigado também a todos vocês mais uma vez. Mais uma temporada que se encerra dos Canários. Infelizmente não foi do jeito que a gente queria, mas eu tenho certeza que o futuro é brilhante, verde e amarelo. Então, meus amigos, um forte abraço a todos vocês. No mais On the Ball City! Never mind the danger! Come on, we Yellows! Fui.